A linguagem cósmica. Capítulo 2. Das vozes, continuação. O segredo da benção que se busca nos lugares sagrados está no seguinte princípio: o lugar santo deixou de ser um lugar qualquer, passou a ser uma entidade viva. Os profetas de todos os tempos proclamaram o nome de Deus. A lei do ser divino na Terra Santa continua viva, atraindo o mundo inteiro. Dizem que sempre brotam rosas na sepultura do mestre Sufi Sadi ou Sadei. Seu túmulo nunca está sem rosas, o que não é difícil acreditar porque Sadi escreveu o livro O Jardim das Rosas pensando na beleza. Embora o corpo dele não mais exista, a beleza do seu pensamento continua tão viva como na época em que a expressou. Não será surpresa alguma se, ainda por muitos séculos, as rosas continuarem a florir no lugar onde Sadi foi sepultado. Muitas vezes nos admiramos ao saber que os hindus, dotados de uma forte mentalidade filosófica e que penetram profundamente no misticismo, acreditam num rio sagrado. Acreditam realmente no rio sagrado, mas no sentido simbólico. Um rio sagrado tem outra significação: os grandes Mahatmas, que vivem no topo do Himalaia, onde nasce a torrente que forma os rios Ganges e Jumna, rios esses que tomam direções diferentes até se juntarem novamente e formarem um só rio, sabem realmente o que representa esse fenômeno tão profundo no seu simbolismo e verdadeiro significado. No seu simbolismo, vemos que os dois rios começam como um só e se separam depois, formando dois rios. Depois de separados milhares de milhas, são atraídos um para o outro. Juntam-se novamente num lugar chamado Segam, em Allahabad, lugar de peregrinação. Isso mostra, em sua interpretação e em seu verdadeiro significado, o ideal de toda a manifestação. A manifestação é una no início, dual depois e termina numa só, na unidade. A mais, os pensamentos dos grandes Mahatmas, fluindo com a água, misturam-se com a corrente viva do Ganges, desaguando no mundo. A água transmite as vibrações desses grandes seres, fala com uma voz que possui forças, que desperta, que traz bênçãos, pureza e unidade, para quem puder ouvi-la. Os que não têm consciência dessas bênçãos são também abençoados quando se banham no rio, porque o rio não tem somente água, contém pensamentos da mais alta vitalidade, pensamentos que têm força e vida. Os que compreendem, conhecem seu segredo. Muitos poemas em sânscrito falam dos videntes que ouviam, nas ondas do Ganges e do Jumna, a voz das almas evoluídas e sentiam sua atmosfera, como se fosse uma corrente da respiração desses seres espiritualizados, transmitida através da água. Em Meca existe um tanque cuja água foi bebida pelos profetas de todos os tempos. Esse tanque é chamado Zenzen. Não bebiam apenas a água do tanque, tiravam dela o que lá havia sido colocado. Por sua vez, deixavam na água tudo o que tinham para lhe dar. Atualmente os peregrinos que visitam esse tanque recebem a água como bênção. Na Índia há um lugar onde um grande curador costumava sentar-se. Durante toda a sua vida curou milhares de doentes. Fez muitas curas instantâneas. No lugar onde se sentava fizeram sua sepultura. Até hoje o povo é atraído à sua tumba. Muitos são curados imediatamente ao colocar as mãos nesse lugar chamado Mirandatar. Há uma história no Oriente sobre 5 irmãos que decidiram fazer uma viagem. Cada um era dotado de certo poder. Ao chegarem a um determinado lugar, constataram que haviam perdido seu poder. Ficaram confusos, desapontados. Procuraram saber o motivo de tal acontecimento, até que o mais sábio, usando sua força de concentração, achou finalmente o motivo: era efeito do lugar.
O lugar havia perdido a vida, era um lugar morto. Todos que ali chegavam sentiam como se não tivessem mais vida. A vida interior fugia-lhes. Vemos o mesmo acontecer com um solo usado milhares de anos e que perdeu a força, a vitalidade da terra. Se o solo pode perder sua vitalidade exterior, internamente a vitalidade e a respiração do solo pode também desaparecer. Muitas vezes sentimos-nos mais inspirados num determinado lugar e noutro sentimos-nos deprimidos. Sentimos-nos confusos num lugar e noutros estúpidos. Nada encontramos que nos possa interessar e nada nos atrai. Pensamos que talvez seja efeito do tempo, mas há lugares cuja natureza é bela exteriormente, possuem clima admirável e, no entanto, não nos sentimos inspirados. Se um artista nasceu num país sem vida, seu talento não se desenvolverá ali, porque não tem com que se nutrir. Seu impulso artístico fica paralisado. Até uma planta não se basta a si mesma, precisa de ar, sol e água. Um profeta, entretanto, pode reviver um solo morto apenas passando por ele. Séculos atrás Jalaluddin Rumi disse que o fogo, a água, a terra e o ar são apenas coisas para o homem, mas para Deus são seres vivos que trabalham sob seu comando. O significado das palavras de Rumi é que todos os objetos e todos os lugares são como discos de vitrola, o que neles foi gravado é reproduzido e ouvido quer pela alma quer pela mente do homem, de acordo com seu grau de evolução. Acredita-se atualmente na chamada psicometria. O que é psicometria? É aprender a linguagem dos objetos, porque os objetos falam. É saber que além da cor ou da forma de um objeto, há nele alguma coisa que nos fala. Venha isso do objeto ou da pessoa que o usou, de qualquer forma existe. Às vezes trazemos para casa um objeto. Logo que ele penetra no recinto, outros objetos começam a se quebrar. Enquanto esse objeto permanecer na casa, sempre haverá uma espécie de prejuízo. Pode criar desarmonia, doenças ou má sorte. Os que sabem do efeito psicológico que certos objetos podem trazer, sempre evitarão comprar objetos velhos, por mais belos e preciosos que fossem. Compram sempre para seu uso um objeto novo. Sem dúvida isso não se aplica às joias, que devem ser antigas. Entretanto, verificamos que são as joias, mais que qualquer outro objeto, que causam efeito sobre uma pessoa, sobre seu caráter, vida, negócios e sobre tudo que a rodeia. Podemos obter uma pérola que traga boa sorte desde a hora que a compramos, ou pode ela causar um efeito contrário. Em geral ninguém pensa nisso e no entanto o efeito é precisamente o mesmo, é contínuo. O que uma pessoa usa pode ter um efeito sobre sua saúde, estado mental, sentimentos. Se usa uma joia, talvez haja nela uma voz falando há milhares de anos. Quanto mais antiga a joia, mais tradição possui. Fala por si. Pessoas intuitivas, de grande sensibilidade e sentimento, podem receber conscientemente as vibrações das pedras antigas. Essas pedras parecem que falam com tais pessoas. Aliás, tudo que se dá a alguém, em forma de alimento, doce, bebida, frutas ou flores, transmite também um pensamento e um sentimento, produzindo efeitos. Entre os sufis do Oriente existe o hábito de dar um pedaço de pano, uma flor, ou uma fruta, alguns grãos de milho. Atrás desse hábito há um significado, não é o ato de dar o objeto que é importante, o importante é o que se transmite ao objeto. Sabemos muito pouco quando afirmamos creio naquilo que vejo. Seria verdadeiramente maravilhoso se todos pudessem saber como trabalha a influência,
como falam o pensamento e o sentimento e como disso partilham os objetos. Como acontece com o pensamento e o sentimento, transmite-se vida e influência através de um objeto.